Boa tarde a todos aqui, aos presentes aqui ao meu lado e também a si aí em casa que nos segue através da internet. Estamos aqui hoje na Associação Recreativa e Cultural de Beira Valente, onde estamos a lançar este livro, Soldados da Minha Terra, escrito por Manuel Maria Rodrigues Vaz. Antes de começarmos, também dizer que este evento está a decorrer de acordo com as normas da Direção-Geral de Saúde. Aqui não temos qualquer público. Estamos a seguir, assim, as normas, usando as tecnologias e as plataformas digitais para chegar até si. E sendo assim, vamos então começar este evento. Vamos então começar com o primeiro orador, que se trata do Presidente da Associação Recreativa e Cultural de Beira Valente, Bruno Barradas. Muito boa tarde a todos. Queria dar as boas-vindas a todos os intervenientes, tanto deste lado como desse. Cumprimentar a mesa Junta de Freguesia de Limil, na pessoa do Sr. Presidente da Junta, José Luís Rosário. Câmara Municipal, na presença do Sr. Vice-Presidente, Francisco Cardia. O nosso conterrâneo e autor do prefácio do livro, o Sr. Rodrigues Vaz. O nosso conterrâneo historiador, Dr. Jaime Ricardo. E a estrela da noite, o Sr. Manuel Vaz. Portanto, queria dar mais uma vez as boas-vindas a todos, desejar uma boa sessão de trabalho e mais uma vez parabéns para o Sr. Manuel Vaz por seu serviço. Muito obrigado. Obrigada, Bruno, pelas palavras. Depois de ouvirmos então estas palavras, vamos passar então ao Presidente da Junta da Freguesia de Limil, José Rosário. Muito boa tarde. Excelentíssimo Sr. Vice-Presidente do Município do Moimenta da Beira, Francisco Cardia, ao Presidente da Associação Valentes da Beira, Bruno Barradas, professor e jornalista Rodrigues Vaz, ao historiador Jaime Ricardo e o meu cumprimento especial também ao Manuel Vaz, o autor da obra. Cumprimento aos habitantes de Beira Valente, que aqui gostariam de estar presentes como forma de agradecimento ao autor, por razões desta terrível pandemia que nos assola, não é aconselhável nem permitido. A todas e a todos quantos nos acompanham em direto nas redes sociais nesta tarde, em especial aos nossos imigrantes que têm parte do seu coração na sua terra e estão sempre atentos a tudo quanto nela se passa. Esperemos que em breve nos voltaremos a abraçar como gesto de gratidão por mais uma vez regressar à vossa terra. É com enorme prazer e de coração cheio que mais uma vez me encontro nesta associação de Beira Valente, muito embora condicionados pelas razões conhecidas, mas com a mesma garra sempre que caracteriza agentes desta terra. Na pessoa do Sr. Presidente Bruno Barradas, agradeço a todos quantos com ele alavancam este trabalho e dedicam algum do seu tempo para melhorar a forma de vida dos seus associados e, por conseguinte, o povo de Beira Valente. Povo este, conforme algumas fontes de informação o indicam, localizado no interior de Portugal, este Portugal profundo caracterizado por territórios de baixa densidade populacional, onde o poder central teima em não referenciar nos seus planos de investimento e por esse motivo nos afasta cada vez mais da corrida do desenvolvimento para acompanhar a competitividade e as exigências do mercado com a globalização é essencial obter. Somos nós, agentes ativos desta sociedade, que temos essa missão e obrigatoriedade de promover os nossos territórios e, com eles, as suas faculdades, que no nosso caso são diversas e de excelente qualidade. Como prova disso, e nesta tarde, presenciamos a mais um lançamento de um magnífico trabalho do nosso amigo e conterrâneo Manuel Vaz, que na sua simplicidade de pessoa que é, me orgulha por variadíssimos motivos, mas o principal é, efetivamente, o carinho, o amor e respeito que tem pelas pessoas da nossa terra. Sim, da nossa terra,
porque, à exceção de o senhor vereador, somos todos de Beira Valente. A sua dedicação notável que prova com este trabalho é efetivamente mais um trunfo que, junto com outros que se têm vindo a desenvolver nesta matéria, enriquecem culturalmente a nossa freguesia e engrandecem os nossos valores patrimoniais. É nesta área, Beira Valente tem consigo joias a nível patrimonial diferenciadas de todas as outras. E lembro-me sempre que me vem à mente o caso da nossa capela, que é uma relíquia que temos no nosso concelho, longe com a sua categoria da talha, que é bela e esbelta este povo também. E o caso do nosso amigo, por vezes triste, castanheiro milenar que temos em Beira Valente, que com alguma vergonha ainda vai olhando para nós, mas é o ex-libris desta região, e eu já o conheci velhinho, e claro, vocês também o conheceram já velhinho. É disto que falamos. O melhor que temos, devemos anunciar a quem de direito que nestes territórios há valores que têm que ser projetados a nível nacional e até para o resto do mundo, mostrar que neste interior temos os mesmos direitos que nas grandes metrópoles. Para terminar, quero agradecer a todos os intervenientes do livro, em particular ao Manuel Vaz, pelo seu saber e o preciosismo que dedica em tudo o que pratica. E, por conseguinte, neste romance, estou convicto que não poderia ser de outra forma. Em nome da freguesia de Liumil, o nosso sincero agradecimento por contribuir para o seu enriquecimento cultural. Conte sempre com o nosso apoio, bem-aja pela sua atitude e o respeito que tem a estas gentes. Bom, para além do Presidente da Junta de Freguesia de Liumil, temos também connosco o Vice-Presidente da Câmara Municipal de Moimenta da Beira e também Vereador da Cultura, Francisco Cardia. Muito boa tarde a todos. Queria começar por dar uma palavra ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Liumil, que aqui representa todo o povo desta freguesia, especialmente hoje aqui em Beira Valente, e agradecer-lhe a sua presença, que é uma presença que nós, os dois, já nos encontramos muitas vezes, é habitual, nestas coisas mais ligadas à cultura, e, portanto, temos esta história conjunta de quando aqui nos encontramos e se fala de cultura, estarmos juntos, e mais uma vez o estamos a fazer num momento também único dentro deste tempo de pandemia, a qual estamos limitados pela falta de pessoas neste espaço, mas, por outro lado, as temos connosco no coração, uma vez que umas estão aqui perto, outras estão mais longe, e aproveito também para saudar a todas e saudar também toda a gente que está no estrangeiro e que pode vir a assistir a este programa que hoje aqui estamos a fazer. Portanto, é uma saudação com um abraço imenso a todos os nossos munícipes desta freguesia e especialmente de Beira Valente. Agradecer também ao engenheiro Bruno Barradas, presidente desta Associação de Beira Valente, neste espaço que é um multiusos e o ponto de encontro de muita gente desta terra. Aqui tem havido vários acontecimentos, este salão, digamos que é o salão nobre aqui também da nossa freguesia, e por isso agradecer-lhe esta disponibilidade ao receber um evento deste tipo. Cumprimentar o meu amigo Dr. Manuel Rodrigues Vaz, aqui também representante da editora Pangeia, um velho amigo e conhecido, também amigo do meu pai, e como eles muitas vezes se encontravam, o meu pai lembrava sempre que ele tinha sido professor
do Dr. Manuel Rodrigues Vaz, e são estas ligações também emocionais que hoje também aqui nós representamos. Dizia o Sr. Presidente da Junta de Freguesia que eu era o único que não era daqui, mas pela proximidade que meu pai tinha aqui a Beira Valente, pelo modo como eu sempre aqui fui recebido, e como dizia um outro amigo meu, eu também sou um bocadinho daqui, um bocadinho dali, e portanto, se me permitem, também serei um pouco um cidadão desta terra, desta aldeia, como o meu amigo Manuel Maria Rodrigues Vaz fala, a minha aldeia. Cumprimentar também o ilustre Dr. Jaime Ricardo Gouveia, posso dizer também um amigo da longa data, e este tem sido o historiador do nosso tempo, da nossa época, desta época também hoje complexa que vivemos, mas está sempre presente quando se trata de manifestar o seu conhecimento em favor destes acontecimentos, em favor da sua terra de Liumil, da sua terra de Beira Valente, do nosso município, e nos representa também muito bem no país e lá fora. E por último, um abraço muito carinhoso ao meu colega, posso assim dizer, e amigo, porque nascemos no mesmo ano, Manuel Maria Rodrigues Vaz, fomos à inspeção juntos, não foi? Estudámos até juntos, aqui e ali fomos nos encontrando na vida, e hoje ele está aqui no papel de escritor. É um homem que já escreve aqui há uns tempos atrás e hoje traz-nos um livro que tem este título, Soldados da Minha Terra, como a minha aldeia viveu a guerra colonial. Este nosso passado, que nos irmana, nós vivemos no tempo também da ditadura, sentimos como fomos educados e é natural que esta experiência passe um dia cá para fora de alguns de nós. E é assim que este meu amigo resolveu ter a coragem de publicar este trabalho, um trabalho que carece de muita investigação e, portanto, de muita dedicação, e o que transforma isto, este lugar, esta aldeia de Beira Valente, num centro deste romance, que eu poderei dizer, é um romance de cariz histórico também. É assim que neste momento, nesta tarde de outubro, nos encontramos pela vontade deste homem de fazer alguma coisa mais por nós todos, pela nossa memória coletiva. E tratar um tema, que é um tema delicado, é também um modo de nos ajudar a conhecer melhor e nos ajudar a entendermos melhor. Dizia o historiador José Matoso, e aqui também para o Dr. Jaime Ricardo, que com certeza o conhece melhor que eu, que os homens quase só aprendem a guerra e esquecem a fraternidade. É claro que esta aprendizagem da guerra faz-nos esquecer, com certeza, outros valores, outros modos de estar na vida, pelos quais a humanidade teria que lutar. É também, se me permitem dizer, um momento da leitura deste livro, a possibilidade de nós refletirmos sobre o que fazemos aqui neste mundo. E esta história que nós já vivemos, como aquela nos pode ensinar e nos pode ajudar a estar de outra maneira na nossa vida. Dizia também aqui há uns anos atrás, desculpem-me se eu faço aqui e ali uma outra citação mais, mas neste caso também é de Jaime Ricardo Gouveia, a propósito de um dos seus livros, escrevi-o da maneira que gostava de o ler. E eu estou convencido, a propósito desse livro que foi lançado na biblioteca em Moimenta da Beira, no espaço Afonso Ribeiro,
Eu penso que, de igual modo, o nosso amigo Manuel Maria Rodrigues Vaz o fez, por aquilo que eu já pude ler do livro. Ainda não o li profundamente, mas dei-lhe, assim, uma leitura muito na diagonal. Já me apercebi que ele também diria a mesma coisa sobre o seu livro. Portanto, quero felicitá-lo, mais uma vez, por nos trazer a nós toda a sua experiência de vida, que aqui reúne, arriscando neste lado da ficção, num mundo que acabou por criar à volta de uma história que nos pertence a todos. Ele junta-se assim a um conjunto de outros nomes grandes da nossa literatura local. Falar, se calhar, do Dr. António Seves de Liomil, de José Francisco Pereira, que também escreveu aqui sobre a nossa Serra de Liomil, juntá-los aos Ribeiros, ou seja, a Aquilino Ribeiro e Afonso Ribeiro, talvez a Luís Veiga Leitão, e não me esqueço também de Manuel Rodrigues Vaz, que já muitos livros publicou, e, portanto, estamos num município com muitos escritores e já agora um editor também famoso do nosso município, Eduardo Salgueiro. É muita gente ligada a esta coisa da escrita e das palavras que hoje aqui também com eles nós nos encontramos. E eu espero e faço votos para que o trabalho de Manuel Maria Rodrigues Vaz venha um dia a ser tão nobre que o coloque a ele como escritor na pléiade dos nossos melhores. Faço estes votos e espero que futuramente nos tragas mais trabalho, esse trabalho de investigação que eu penso que tu gostas de fazer, com outros livros, com outras publicações, que justifique cada vez mais o município aliar-se a este escritor e ajudá-lo a encontrar-se com as pessoas que ele gosta e, neste caso, também com outras que ele não conhece, mas com o mundo, e ajudar a conhecer a sua obra para além da nossa região, da nossa terra, mas que seja sempre um trabalho que nos orgulhe a todos, como eu penso que este nos vai orgulhar. Há bocadinho o nosso presidente da Junta de Freguesia falou do Castanheiro de Beira Valente e eu tenho por ele um carinho muito especial, porque nós temos trabalhado no sentido de ele poder vir um dia a ser classificado. E ele soma a bonita idade entre 1300 a 1600 anos, segundo alguns especialistas. Portanto, já existia antes de Portugal. E é desta têmpera que eu penso que se fazem também os homens, desta resistência ao tempo, desta coragem de existir. E por isso ele conta-nos também muitas histórias. E quero aqui também falar dele para o juntar a este momento tão especial, a este momento das castanhas que estamos a viver também, porque nós também somos uma região de castanhas e acredito que aqueles que estão longe e que não têm assim um acesso direto a um castanheiro destes ou a outros, se lembrem bem dos momentos bons que temos aqui e que com certeza eles também tiveram à volta de um magusto e à volta de tudo o que se faz com a castanha. Este castanheiro é para nós também aqui um símbolo desta terra, um símbolo do município de Moimenta da Beira que também nos orgulha. Faço então, portanto, votos para que tudo corra bem com todos, que a doença não vos atinja e que estejam sempre connosco em eventos deste tipo, em eventos do lançamento do livro, que neste caso tem uma edição especial com as pessoas que vão trabalhar para que esta edição tudo corra bem e vos faça chegar estas nossas comunicações. Muito obrigado a todos e força, Manuel Maria. Vamos agora então ouvir o autor deste mesmo prefácio, escrito no livro que estamos hoje a lançar, que é também jornalista e é o Rodrigues Vaz.
Bem, boa tarde. O meu nome literário realmente é Rodrigues Vaz e jornalístico, mas o meu nome real é Manuel Rodrigues Vaz. Sou de natural de Beira Valente, onde estou neste momento. Começo por isto, talvez para explicar porque é que o autor, um primo meu, também chama-se Manuel Maria Rodrigues Vaz. O pai, quando foi registar, tanto quanto eu sei, me disseram depois mais tarde, queria que ele fosse chamado Manuel Rodrigues Vaz. Só que, felizmente, o notário que me conhecia, eu ainda tinha só 15 anos, mas, pelos vistos, pelo que eu tenho notado, acho que já era um bocado rebelde, sempre fui rebelde, felizmente. Portanto, o senhor notário conhecia-me, sabia muito bem quem eu era, por diversas razões. Então, lembrou-se que, olhe que, ó senhor José, olhe que já lá, em Beira Valente, já lá um Manuel Rodrigues Vaz, portanto, para não haver confusão, é melhor ter outro nome para não haver questões. E o pai do Manel lá arranjou o Maria à pressa e foi assim que ele foi denominado. Embora aparentemente a história que eu vou contar aparentemente não tem nada a ver com o livro, com este livro, mas tem. Depois vocês perceberão porque é que o notário me conhecia e pronto, já disse que era por causa da rebeldia. E um dos episódios mais que ainda agora eu lembro e me marcou muito tem a ver, portanto, eu ser conhecido sendo daqui, mas ser conhecido em Moimenta. Naquela altura foi nomeado para a presidência da Câmara de Moimenta da Beira, da Câmara Municipal, a seguir ao José Carlos Machado, José Carlos Sousa Machado. E é curioso que é uma das famílias mais importantes, foi uma das famílias mais importantes do país. Foi de Cabo Verde e Angola. Hoje parece que não há ninguém dos Sousas Machados em Moimenta da Beira, mas ainda lá há, embaixo do tabuado era o solar dos Sousas Machados. Aquele que tem, onde teve muito tempo o consultório o doutor José Frutuoso e o Mário Oliva Teles e o doutor José Frutuoso e Mel. Bem, a questão é esta. É curioso que o Presidente da Câmara, o Sousa Machado, o último Sousa Machado que houve em Moimenta da Beira, sai da Câmara um bocado, da Câmara Municipal, um bocado em baixo, por uma razão muito simples, que ele não tinha gasto, no seu último mandato, apresentou um saldo de 200 contos. Ora, isto quer dizer que não tinha trabalhado bem. O que é uma coisa muito curiosa, porque é exatamente o contrário de toda a orientação do Salazar. Mas pronto, houve alguém dos ministros que achou que, se ele não tinha gasto os 200 contos, devia ter gasto em melhorias. Pronto, está um bocado fora da orientação, mas isto aconteceu. E é nomeado
um antigo administrador de conselho que veio de Angola. Acho que ainda a família dele em movimento, mais conhecido como Zé Gui, não é? E o senhor, que era Joaquim Guilherme qualquer coisa, ele tinha sido administrador de circunscrição e depois do conselho em Angola, estava habituado a mandar e a bater nos pretos e veio para cá e houve muitos problemas. Por exemplo, quando a malta do conselho ia à feira, sentava-se nas escadas do espaço do conselho. Ora, ele quando passava, obrigava-os a levantar-se, porque lhe deviam respeito. Ora, isso começou a criar, porque ele julgava que estava em Angola e que as coisas tinham de ser como lá. E eu comecei a ouvir uns zunzuns. E uma das coisas que eu nunca gostei foi das injustiças. Mas eu aí não podia fazer nada. Mas um dia eu soube de uma história que é esta. O senhor Presidente da Câmara, um dia, a empregada, que na altura se dizia a criada, chegou um bocadinho tarde, porque tinha estado a namorar. Ele não teve problemas. Telefonou para a Guarda Nacional Republicana e mandou prender o namorado. Estou a dizer isto porquê? Porque era para dizer aos mais novos que nós vivemos num regime assim. Porque a maior parte da malta nova não tem ideia de que isto se passava assim. Isto era possível. Devia não ser, mas era possível. E eu tinha os meus 14, 15 anos e decidi escrever uma carta para o Correio Beirão. Nesta altura era diretor o doutor Amadeu Batista Ferro, que faleceu há 2 anos, tanto quanto me lembro. Bem, e essa carta nunca foi ao conhecimento dele. Essa carta em princípio deve ter ido para os lugares que eu não digo, mas que vocês suponham para onde foi. E um dia, o meu pai chega à casa, passado para aí um mês, o meu pai chega à casa, na aldeia, aqui, eu andava para aí, ele manda-me chamar e pergunta-me: foste tu que escreveste esta carta? E mostrou uma carta que eu tinha escrito. Fui. Ah, é? Então agora vais comê-la. Vais engoli-la toda. Porque se não a engolires, apanhas uma carga de porrada. Bem, e posso beber água? Podes. Então eu cortei aquilo em bocadinhos e engoli a carta. Pronto. O meu pai achou que já era lição suficiente e não me deu a carga de porrada. Bem, eu depois de tudo que soube, faço ideia o que é que o meu pai deve ter sofrido. Bem, eu quis dizer isto porque isto também pode explicar o ambiente que este livro do meu primo Manuel Maria Rodrigues Vaz expende. Bem, e agora é que eu vou à apresentação propriamente dita. Isto foi um introito para enquadrar. Foi com um grato prazer que, depois de aceitar dar uma vista de olhos neste livro, para opinar sobre a execuibilidade da sua publicação,
me dei conta da sua importância como documento marcante para se avaliar as consequências reais que a guerra colonial veio provocar nas aldeias do Portugal profundo. Continuam casos desconhecidas do grande público, porque têm andado muitas dadas de um debate franco e sério. Este trabalho, na sua singeleza, traz a lume toda uma série de questões, revelando, por um lado, que o apoio ao regime do Estado Novo não era tanto como a propaganda fazia crer, e, por outro lado, a guerra colonial também não tinha tanta aceitação como o regime julgava e propagandeava. Tendo optado por usar expressões regionalistas, com o intuito nítido de dar mais autenticidade a este depoimento, este livro acaba também por valer pela contribuição etnológica que documenta, ao mesmo tempo que introduz representações do cotidiano rural de uma aldeia da Beira Alta, com pormenores dignos de realce para compreender melhor agentes das chamadas terras do Demo, que Aquilino Ribeiro imortalizou. Porque foi igualmente com grato prazer que testemunhei a similitude de pontos de vista no plano ideológico entre mim e este meu primo e xará, que revela uma invulgar compreensão do que foi a guerra colonial, embora não tenha vivido na pele, a não ser pelo que ia ouvindo aos mais velhos durante a sua infância e em episódios que lhe ficaram indelevelmente na memória. Porque, como disse num dos seus célebres sermões, o padre António Vieira, é a guerra aquele monstro que se sustenta das fazendas, do sangue das vidas, e quanto mais come e consome, tanto menos se farta. É a guerra aquela tempestade terrestre que leva aos campos, as casas, as vilas, as cidades, os castelos, e talvez em um momento sorbe os reinos e monarquias inteiras. É a guerra aquela calamidade composta de todas as calamidades, em que não há mal algum que ou não se padeça ou não se tema, nem bem que seja seguro e próprio. O pai não tem seguro o filho, o rico não tem seguro a fazenda, o pobre não tem seguro o seu suor, o nobre não tem seguro a sua honra, o eclesiástico não tem segura a imunidade, o religioso não tem segura a sua cela, e até Deus, nos templos e nos sacrários, não está seguro. Servindo-se de nomes reais e fatos igualmente reais, o autor introduziu, no entanto, dois protagonistas fictícios, curiosamente para preparar o suspense final, ao mesmo tempo que conferia mais realismo à narração, pois, como diria Messier de la Palisse, pode não ser verdade, mas está bem apanhado. Este livro foi, portanto, uma grande surpresa para mim, tendo-me feito saber coisas sobre a aldeia em que nasci, que foram uma verdadeira revelação. E foi mesmo através dele que eu soube coisas sobre o meu pai, o tio António Taberneiro, em que nunca tinha pensado, como o facto de ter funcionado de ligação entre os aldeãos e o mundo, devido ao simples facto de assinar um jornal diário, razão porque aqui funciona como o coro das tragédias gregas. Facto que, porque me dava acesso ao que ia acontecendo no país e no mundo, afinal também fez com que eu ansiasse por outros horizontes, levando-me a procurá-los e a avançar por outras terras, neste caso Angola, a que fiquei inelutavelmente ligado. Por tudo isso, este livro funcionou, antes de mais, como catalisador para o meu regresso às raízes. Afinal, bonita maneira de fechar um ciclo, que também é o melhor modo de recomeçar outras fases da existência. Este texto que acabei de ler, e que é o prefácio do livro que estou a apresentar, integra uma fotografia onde eu apareço ao lado do primeiro presidente de Angola, o Dr. Agostinho Neto. A primeira reação do autor foi de que a sua inclusão talvez não fosse conveniente, porque não queria politizar o livro, revelando algum receio de que não fosse politicamente correto. Eu anuí imediatamente. Porque, não haja dúvidas, ele é o autor e todo o realce deve ser focado nele, porque realmente ele conseguiu dar-nos um depoimento da guerra que foi o fantasma com que ele também lutou até aos seus 15 anos e que, ao fim e ao cabo, foi o 25 de Abril que dela o libertou. De qualquer modo, eu esclareci-o sobre os fundamentos da minha opção. Além da decisão de integrar uma foto de cada combatente natural de Beira Valente,
A inclusão desta foto foi para esclarecer que, ainda que minoritariamente, também houve um beira-valentense que assistiu ao nascimento de Angola como Estado e como país, abrindo pontes para o futuro. Foi o Manuel Maria que decidiu depois, irrevogavelmente. Com certeza, a foto era de incluir. Como disse acima, foi para mim um grato prazer ter ajudado à edição deste livro que, repito, me revelou muita coisa dos meus e da minha aldeia, de que andei muito arretio durante muito tempo, mas com quem me reconciliei nos últimos anos, pois, como diria a minha tia Marquinhas, bom filho, a casa torna. Tenho dito. Ora, então, muito obrigada pelas suas palavras. Realmente é uma honra estar aqui a ouvir e de certeza que lá em casa também estão agradecidos por estas palavras e poderem ver realmente as diferenças que existiam entre o tempo referido neste livro e também o nosso tempo agora. Para continuarmos então, temos nada mais, nada menos o historiador. Ele vai nos explicar um pouco mais sobre a Guerra Colonial e estamos então a falar do ilustre doutor Jaime Gouveia. Muito boa tarde a todos. Saúde e cumprimento em primeiro lugar os presentes deste hemiciclo, o Sr. Presidente da Associação Valentes da Beira, o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Liumil, o Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal de Moimenta da Beira, o Dr. Rodrigues Vaz, de aqui também editor, e a jornalista Filipa Pimenta, e naturalmente de um modo muito especial o autor deste livro, meu conterrâneo, felicitando-o por nos legar uma narrativa cheia de reminiscências de um tempo recente, ainda presente, na memória de muitos, mas completamente desconhecido dos demais, sobretudo dos mais jovens. É uma publicação que, como já foi dito, tem muito interesse e tem a particularidade de ser uma narrativa bem escrita, que usa o nosso linguajar e que, além de reconstituir todo um passado que nos diz muito, é um romance histórico e, portanto, é uma forma ainda mais prazerosa de transmitir conhecimento histórico, porque nem tudo, e eu diria até muito pouco, do que é escrito aí é ficção. Muitos parabéns e muito bem-vindo, pois, ao grupo de escritores desta região, e desejo desde já que esta não seja uma obra acabada, mas possa ser antes o estímulo para outras que possam surgir no futuro. Cumprimentar também já agora aqueles que nos estão a seguir e estender esses cumprimentos naturalmente à família do autor, aos protagonistas reais deste livro, aos naturais de Beira Valente e a todos aqueles que têm interesse nestes assuntos. Por fim, agradecer o convite que me foi efetuado para fazer uma pequena introdução ao contexto histórico da Guerra Colonial. Traçar o quadro em que surgiu e se desenvolveu a Guerra Colonial é uma tarefa quase impossível em 10 minutos. É um tema importante, mas fraturante, muito estudado, mas complexo e com muitas questões ainda em aberto. E, portanto, tudo o que eu irei dizer não será senão um esboço simultaneamente sintético e abrangente, com o objetivo de os menos familiarizados com estas temáticas compreenderem melhor a conjuntura em que se insere este romance histórico. O século XX iniciou com tumultos, revoluções e crises económicas. Foi um século cheio de incidências que iriam mudar a configuração do mundo. Entre crises, tensões e períodos de prosperidade, os anos 20 e 30 puseram em causa, na Europa e nos Estados Unidos da América, o modelo do liberalismo económico. Portugal assistiu, em 1910, à implantação da República, que punha termo a um regime monárquico que levava quase 1000 anos de existência. A transição, nesse processo revolucionário, provocou uma instabilidade que os sucessivos governos republicanos não conseguiriam resolver. 4 anos depois, iniciaria o primeiro grande conflito mundial e Portugal participaria nele,
agudizando a sua já débil situação económica, social e até política. O pós-guerra seria dramático. Os choques inflacionistas tornariam frágeis as economias europeias, dependentes naturalmente dos créditos americanos. Mas, nos anos 30, seriam os próprios Estados Unidos da América a mergulhar na maior e mais grave crise económica da sua história. E esta conjuntura precipitaria a Europa na miséria. Perturbada e decadente, a Europa questionou o liberalismo político e a democracia parlamentar. Surgem então os nacionalismos, exaltados e agressivos, e onde as tradições democráticas eram mais antigas e fortes, o liberalismo soube gerir as dissensões internas, mas onde o jogo partidário não tinha raízes, a instabilidade governativa foi um verdadeiro punhal apontado ao coração das democracias. Foi o que aconteceu na Europa e, nomeadamente, em Portugal. Pela Europa fora, o totalitarismo fascista foi moda e teve, precisamente na Itália e na Alemanha, os seus grandes paradigmas. Antiparlamentar, antiliberal e antimarxista, o fascismo distinguiu-se por subordinar o indivíduo aos interesses de um Estado forte e dirigista que controlava a sociedade, a economia, a educação e a cultura, por impor o culto do chefe, a quem todos deviam obediência, e tinha ao seu dispor um feroz aparelho repressivo e uma gigantesca máquina de propaganda. Em Portugal, o fascismo concretizou-se na experiência do Estado Novo, corporizado na figura do viziense António de Oliveira Salazar. Portugal vivia já em ditadura, é preciso sublinhar, quando, em 1928, o professor da Universidade de Coimbra foi chamado para restaurar as finanças. 4 anos depois, Salazar ascendia a presidente do Conselho e nessa função se manteria até ao ano de 1968. O regime do Estado Novo definiu-se a si próprio como autoritário, nacionalista, corporativo, imperialista e antimarxista, montou a sua autodefesa com base no partido único, ou melhor, na recusa de partidos, já que o único autorizado não se designava de partido, mas de movimento, a União Nacional, enquadrou as massas de trabalhadores no âmbito de uma organização económica e corporativista, impedindo a luta de classes, criou organizações milicianas para a defesa e propagação dos seus ideais, controlou o ensino e a cultura, exigiu o culto a Salazar, colocou a oposição à mercê de poderosos instrumentos de repressão, como a censura e a polícia política. E foi neste quadro ditatorial que surgiu a guerra colonial e foi pela sua filosofia nacionalista e imperialista, uma vocação que Portugal, muitos séculos antes, já tinha revelado, que ela seria teimosamente prolongada e levada até à exaustão. Há que dizer, no entanto, que esta questão deve ser entendida numa perspectiva de longa duração, tendo que se recuar bastante no tempo. Quando o Brasil se desagregou do Império Português em 1822, as elites portuguesas avançaram com a tese de que o país não ia sobreviver sem império, podendo ser absorvido pela Espanha. Para o evitar, dever-se-ia criar um novo Brasil, agora em África, ideia que vai marcar todo o pensamento nacionalista português nos séculos XIX e XX. Isto levou à construção de um novo sistema colonial. Portanto, já no século XIX, viriam a ser lançadas campanhas de pacificação em África, nas zonas que haviam cabido a Portugal depois da Conferência de Berlim de 1855 e, portanto, sucederam uma série de conflitos armados. Durante os governos da Primeira República, esta política dita de pacificação foi continuada. A participação portuguesa na Primeira Guerra Mundial tinha, aliás, entre os seus principais objetivos, a proteção do Império. A questão é que tanto as políticas de colonização efetiva como os planos de fomento com o envio de altos comissários para a África com amplos poderes viriam a esbarrar no desejo de independência dos povos africanos, até porque, da parte portuguesa, a mentalidade espelhada em várias leis que seriam publicadas baseava-se sempre no pressuposto da superioridade europeia e da própria raça branca.
Seria sob esta base ideológica que o Estado Novo desencadearia nos anos 30 uma vasta campanha tendente à criação de uma mentalidade imperial e legislando no sentido de nacionalizar a exploração dos territórios ultramarinos, cegamente convencido que era uma missão histórica possuí-los, colonizá-los e civilizar as populações indígenas. Essas bases ideológicas estavam bem explícitas no ato colonial de 8 de julho de 1930, ainda Salazar era apenas ministro das colónias e depois, já como chefe do governo, iria naturalmente defendê-las a todo custo. O governo de Lisboa procuraria até orientar a economia do Império no sentido da formação de um mercado único português, tendo como objetivo último a livre circulação de pessoas, mercadorias, capitais, tanto na metrópole como nas colónias, mas a intenção esbarrou na realidade dos factos, ou seja, Portugal foi incapaz de absorver a produção crescente das colónias e muito menos fornecer-lhes os bens de que necessitavam. A guerra colonial foi um conflito de longa duração, inscreve-se num xadrez complexo com conflitos maiores nas décadas de 60, 70, que, à escala mundial, constituiu um dos palcos, lateral, mas importante, de exercício da Guerra Fria. Neste contexto, foi sempre possível a Portugal obter os apoios militares e diplomáticos para conter as guerrilhas. Das nações ocidentais, embora muitas tenham cortado relações com Portugal, levando Salazar a dizer, determinado, que o país estava orgulhosamente só, apenas os Estados Unidos da América exerceram uma real pressão sobre o governo de Lisboa para descolonizar, mas apenas por um curto espaço de tempo. Depois, as pressões diluíram-se, o embargo de armamento dos Estados Unidos da América a Portugal foi contornado com o peso estratégico da base das Lajes e isto permitiu ao Estado Novo permanecer insistentemente com uma guerra que assim seria prolongada pela obstinação de um político que nunca visitara um único território africano sob a administração portuguesa. Marcelo Caetano ainda governaria entre 69 e 74, mas sem conseguir resolver o problema fundamental do regime ditatorial, que era a questão das guerras coloniais. E só quando se abriram as brechas nas instituições que tinham sido os grandes pilares do sistema, ou seja, a Igreja e as Forças Armadas, se fecharam de vez os portões do nosso Terceiro Império, já depois de ter caído o regime através do movimento militar de 25 de abril de 1974, com a explosão popular que o acompanhou e com a rápida, embora mal feita, descolonização que se lhe seguiu. Do ponto de vista político, a maneira como se finou o Estado Novo mostra que ele foi um autêntico fracasso. Pouco do que aspirava se concretizou. Pouco do que prometia não era senão utopia. Não soube ler a tendência dos acontecimentos europeus, não soube antecipar o malfadado destino das suas políticas, não soube sequer, e até subestimou, o profundo descontentamento exprimido nas pseudo-eleições de 1958, que se sentiu também no nosso Conselho, tendo Liumil, a nossa freguesia, sido uma das poucas a nível nacional onde ganhou o general Humberto Delgado. Mas de todos os desatinos em que se envolveu o Estado Novo, a guerra colonial foi efetivamente o mais grave. Milhares de portugueses foram mobilizados e isso deixou impactos muito fortes na sociedade portuguesa, tanto nas cidades como nas aldeias, como este livro bem mostra. Em Angola, na Guiné, em Moçambique, abriram-se conflitos que fizeram o país mobilizar cerca de 7% da população ativa e despender na defesa cerca de 40% do orçamento geral do Estado. Em 13 anos de combates, faleceram cerca de 8 mil portugueses e mais de 100 mil ficaram feridos ou incapacitados. Obviamente que poucos achavam que uma nação pequena e economicamente atrasada como Portugal conseguiria perpetuar durante tanto tempo uma guerra que teria muito poucas possibilidades de sucesso. E isso deixou marcas profundas e consequências nefastas, tanto para os que cá estavam, como para aqueles que lá estando foram forçados a vir sem nada. E é por isso que este livro é importante,
porque dá voz à maneira como estes acontecimentos foram vividos em locais pequenos como a nossa terra. Também naquele tempo, um Estado que pouco dava, muito nos exigia. E estudar estes assuntos, ler sobre estes assuntos, faz-nos tomar conhecimento dos perigos que sempre espreitam e do quanto temos que estar preparados para responder aos indícios dos extremismos, porque sabemos como eles começam, mas também sabemos como eles acabam. Por vezes achamos que nada é connosco ou que esses males não se abatam sobre nós. Mas por vezes também eles estão mais perto do que imaginamos, porque também temos sempre, por vezes, pessoas perto de nós que evidenciam tentativas de controle absoluto de pessoas, de instituições, inclusive nas nossas aldeias, nas nossas freguesias, nos nossos municípios, no nosso país. É claro que, pela proximidade cronológica que ainda temos com esta história dramática e pelo facto de ainda existirem muitos protagonistas vivos, ela tem sido alvo de visões pouco isentas e apaixonadas, muitas vezes politizadas. Mas, sendo bem feita, baseada em fontes e métodos de recolha científica, com preocupação naturalmente de isenção, essa história necessita de ser feita, porque é preciso aprender com ela. A história não é a mestra da vida, muito menos uma bola de cristal, mas conhecer as causas e as consequências de determinadas opções dos homens do passado permitem-nos traçar melhor os caminhos do nosso futuro e, pelo menos, saber por quais caminhos não devemos ir. Sem dúvida que a figura de Salazar foi uma figura central em todas estas questões e, obviamente, que o grande ideólogo de todas estas políticas imperialistas e colonialistas. Contudo, nunca nos podemos esquecer que essas políticas foram suportadas por uma máquina, por um conjunto de gente que pensava da mesma forma. Há uma frase, aliás, de Simone de Beauvoir, de que nunca me esqueço quando falo destas coisas, que é a seguinte: o opressor não seria tão forte se não tivesse cúmplices entre os seus próprios oprimidos. Olhemos então para a história como, ou com um sentido de responsabilidade, porque conhecer a história também é um ato de civismo. O autor já fez a sua parte e por isso o felicito. É uma honra para nós, conterrâneos, termos alguém entre nós que tenha sabido captar tão bem as sensibilidades geradas pela guerra colonial e, sobretudo, alguém que não deixou cair no esquecimento os soldados da nossa terra, soldados cujo esforço e coragem são um incentivo para todos nós. Muito obrigado. Muito obrigada pelas palavras e também por nos dar a conhecer um pouco melhor daquilo que realmente se passava nos tempos da guerra colonial. E agora, como dizem, por último, mas não menos importante, ele é o autor do livro, que começou a investigação deste livro há 5 anos, e para quem não o conhece bem, ele no ano 2000 fundou e foi diretor do Boletim Informativo e Cultural O Batinhas, propriedade da Casa do Pessoal do Hospital de Distrito Lamigo. Em 2018 foi-lhe atribuído o primeiro prémio no concurso literário de prosa e poesia no âmbito do festival, onde a organização era associada à memória do escritor Aquilino Ribeiro. Foi colaborador do extinto jornal Correio Beirão, é colaborador ocasional do jornal Terras do Demo e ele é ainda profissional de saúde e está aqui connosco a lançar o seu primeiro livro. Vamos ouvir então Manuel Maria Rodrigues Vaz. Ora, boa tarde a todos. Antes de mais, queria agradecer os que nos dignaram pela sua presença nesta sessão de lançamento do meu intento literário. Presença que não é que apenas imagino para lá das câmaras que nos estão a focar. Isto tudo devido às limitações que a conjuntura pandémica da Covid-19 está a assolar as sociedades humanas de todo o mundo. Por isso se chama uma pandemia. Depois queria agradecer a todos os convidados
a quem eu lancei o convite de virem até aqui receber, no sentido de lançar este livro. Sem menosprezo para qualquer um, eu salientaria aqui o meu parente e xará. Não sei se sabem o que é xará. Eu não sabia o que era xará, o que era um xará. Tive que ir ao Google, porque ele, quando me mandou via internet o prefácio, ele dizia o meu primo e xará. E eu, o que é que eu penso? Xará? Tive que ir ao Google saber o que era o xará. O que é que era um xará? Andei para lá a pesquisar, então descobri que no Brasil se diz o xará é alguém que tem um nome igual. Portanto, ele já explicou porque é que eu sou Manuel Maria e não sou Manuel Rodrigues Vaz, como é que era, como deveria ser, como estava para ser. Portanto, ficam a saber, quem não souber o que é um xará, se alguém tiver o seu nome, um dos nossos ouvintes, alguém que tenha o nome coincidente, esse é seu xará. Pronto. Depois, por último, queria agradecer a colaboração que tive. Portanto, a dele foi essencial. Ou seja, este livro seria outro livro sem a colaboração dele, e manifestamente teria menos qualidade. Não sei, é a minha opinião. Portanto, ele fez-me uma revisão e que eu aceitei, e depois fomos discutindo, e dessa discussão saiu este livro que hoje apresentamos. Queria também agradecer à Câmara Municipal de Moimenta da Beira pela forma como está a desenvolver a promoção, ou seja, através das redes sociais e do site da Câmara, isto já chegou a todo o mundo. Eu hoje recebi um telefonema do Canadá a darem-me os parabéns e a encomendarem-me um livro. Portanto, graças, porque foi visto no site da Câmara Municipal de Moimenta da Beira. Depois queria agradecer também à Junta de Freguesia pela colaboração e também pela presença aqui do seu Presidente. Aqui o meu amigo Bruno Barradas, o Presidente da Assembleia, da direção, e pronto, e as palavras sabedoras do Dr. Ricardo, portanto, também ajudaram e enriquecem este lançamento. E, por último, e que não menos importante, queria agradecer aqui à nossa conterrânea também, que eu não conhecia, que é a Ana Filipa Pimenta, recentemente licenciada em Comunicação Social. Pronto. Também temos ali o Telmo Félix, que também me deu uma boa ajuda na organização, e peço desculpa se me engano. O Rafael Gomes, um funcionário da Câmara Municipal, e queria destacar aqui o meu primo Ricardo Rodrigues Teixeira, que está a ajudar-me na edição e na como é que se poderá dizer? Na captação da imagem que chega a esse público que não está aqui, mas que algum dele podia estar, mas eu lamento. Em relação ao meu livro, Soldados da Minha Terra, não vou dizer mais nada. Acho que já foi dito tudo.
Apenas queria dizer uma coisa, que há dias, em conversa com um colega de escola, da escola primária, me fez esta pergunta: porquê é que tu resolveste escrever isto? E eu dei-lhe a explicação. Porquê? E agora vou dizê-la. Precisamente porque este período foi um período da minha vida que me marcou. Portanto, eu nasci em 1959 e em 61 eu tinha 2 anos ou 3. Quando a guerra começou, eu comecei, e até aos meus 15 anos eu vi, e marcou-me muito, a partida e o regresso de nem todos. E isso influenciou-me. E então eu costumo dizer que eu não me considero escritor, sou escritor por causa de ter escrito um livro, acho que não. Mas é uma coisa interessante, porque eu acho que costuma-se dizer que tenho ouvido dizer a escritores que o escritor, um texto ou um trabalho literário é sempre autobiográfico. Tem o seu quê de autobiográfico. Porque, não sei porquê, mas se calhar é verdade. Porque eu, sem querer, acabei por me incluir aqui, e a minha vida entre 1961 e 1972 e 92, que termina a ação do livro, eu acabei, depois de ler isto, sem ser a minha vontade, não era esse o meu objetivo, objetivo, acabei por me encaixar aqui e dizer: olha, quem ler isto fica a saber a minha vida entre 1961 e 1992. Portanto, isto tudo tem... Porque é que eu escrevi isto? Eu fui muito influenciado por uma pessoa porque um profissional de saúde. Eu fui amigo de um médico que era escritor, que era o Dr. Camilo Araújo Correia. Portanto, ele era muito meu amigo e colaborou na tal revista que foi referenciada pela Ana Filipa, o Batinhas. E eu conversava muito com ele e, de facto, eu acho que ele me influenciou. Ele também é personagem deste livro. E ele chegou-me a dizer que as tais coisas que nós escrevemos, as coisas que nós queremos dizer, que nos afeta. E ele também escrevia, tal como o pai, o célebre João Araújo Correia da Régua. Pronto, eu agora, só para terminar, eu também, de vez em quando, também me dá para escrever poesias. E também, as poesias também é do mesmo tipo. Acho que refletem a nossa vivência, as nossas dificuldades, a nossa necessidade de extravasar aquilo que nós sentimos. E então, eu até tenho aqui a data em que escrevi isto, foi em novembro de 2017. O título já estava a escrever este livro quando escrevi esta poesia, que se chama Rebates da Guerra em África. E depois vão ver que a temática não está longe. É assim: moçoila, que vais tão triste, com um ar tão acabrunhado, o que é que terá sido que viste, ou não viste, que te provocou esse ar chorado? Notícias não tens tido do teu amado, que há anos num barco partiu, mancebo que a pátria fez soldado e que para a África o conduziu. O carteiro anda de mal contigo, moçoila, não te entrega aerograma. Que mal fizeste para tal castigo? Muito sofre, coração que ama. Mais uma vez, o carteiro passou sem bater à tua porta. O desejo escrito não te entregou, deixando-te pesarosa e absorta.
mantens a tua vida em suspenso, almejando pelo seu regresso. Há guerra quando não há bom senso, que começando tarde tem retrocesso. Esta noite, com ele há sonhado, imagino o que terá sofrido. Certamente viste-o deitado, viste-o no chão deitado, olhos fechados, morto ou ferido. África, África minha e de todos nós, glória e martírio de nação marinha, sonho dos nossos idos avós. Muito obrigado e boa tarde. Bom, damos então assim por concluída este lançamento do livro. Agradecer então mais uma vez a todos os presentes, a todos os oradores, por todas as palavras aqui ditas e não tirando, claro, o papel da pessoa principal, o autor do próprio livro. Dizer que pode adquirir este livro então nas livrarias da região e também nas livrarias em Lamego. Quem quiser também se pode dirigir aqui à associação através do presidente Bruno Barradas, o nosso primeiro orador, e agradeço também que tenham ficado desse lado até ao fim e um resto de boa tarde para todos.